Vou dizer uma coisa para vocês, eu gostava mais da outra massa que eu estava usando. Comprei duas diferentes e essa aqui seca muito rápido. Acho que deve ser boa para quem já sabe muito e vai direto ao ponto. Mas como eu sou um pouco mais devagar, acaba sendo um pouco incômodo para mim. Viu o que eu falei? Faz pouco tempo, acabei de ver agora mesmo e já está secando em algumas partes. Meu Deus, que lentidão! Comecei ali e estou indo por ali. É que estou fazendo o acabamento por dentro também, para que já fique tudo... Nossa, que gritaria! Coloquei música de Natal e... Meu Deus! Estou passando por aqui, por dentro e pelo perfil também, o que me faz ir bem mais devagar. Não é a mesma coisa passar só pela parte de fora e pronto, do que ter que passar também por todos os perfis. Então, bom, aos poucos, mas estamos avançando. É uma loucura, porque este é o segundo pote que eu uso para o fosso. Que se é por dentro, que se é por fora, que se é o canto, que se é a união, que se é o perfil, claro, vai gastando, não vai dar. Me custou 10 euros, incrivelmente legal, olha só, para guardar aqui as mantinhas e as coisas para o sofá. Ai, eu adoro, é lindíssimo. Poxa, você está cortando minha cabeça. É para sentar em cima, mas eu vou usar, bom, para sentar em cima, para colocar algumas coisinhas assim enquanto estou no sofá, para usar como mesa também. Não vou deixar assim, vou forrar direito. Quando chegou, limpei, mas preciso aplicar produto contra cupim, pois pode ter e passar para outros móveis. Ai, as costas. E nada, por dentro está bem conservado, só tem um pouquinho assim. Ali o tecido está um pouco levantado. Talvez eu tire isso, forre e coloque de volta. Continuar o fosquimento para tentar aplicar a segunda de mão. Vazio, nem era o que eu tinha pensado. Falta esse pedaço e eu já teria terminado, mas não sobrou nenhuma gota. Estou ali raspando o restinho, mas não dá, não podemos continuar. Sinto pena? Não, não vou mentir. Eu queria muito acabar com esse maldito pote. Era algo necessário, agora está feito. O ideal seria continuar com o fosso, com a estrutura da televisão. Mas entre eu ter dito ao Ivan que ia esperar por ele e ter comprado uma maquininha nova, uma ferramenta para colocar os parafusos de uma forma mais fácil, porque com a furadeira é bem difícil para mim. Amanhã essa máquina chega, vamos ver como funciona, testamos e depois esperamos o Ivan usando ela. Olhem só que maravilha! Como isso está ficando, hein? Nossa, quando a iluminação estiver instalada dentro da gaveta, isso vai ficar impressionante. Olha só por esse ângulo. Ai, 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 que maravilha, que maravilha, que maravilha. E aqui tem algumas coisinhas, então vamos bisbilhotar, ver o que tem. Como é Black Friday, justamente tem algumas coisinhas em oferta, não sei se são as que me interessam. Esse sofá, eu gosto muito desse tecido de carneirinho, eu adoro, mas claro, também vai ficar com uma cara bem de inverno, não sei como ficaria. Além disso, eu gostaria que fosse sofá-cama, caso alguém precisasse ficar. Depois, essas cestinhas eu adoro, essas estão um pouquinho caras, essa aqui eu gosto ainda mais. E quanto às mesas que eles têm por aqui, há variedade. Mas eu gostaria que fosse toda na cor de madeira, que não tivesse branco. Muitas combinam branco e madeira, pés de madeira e parte superior branca. Hoje eles vêm instalar as duas janelas. Estou abrindo espaço neste quarto por causa da janela e coloquei a cama assim. E lembro que da última vez que vim já comentei que gostava talvez mais assim a cama e aqui um pequeno armário. Gosto bastante dessa disposição e assim você consegue acessar melhor a persiana. Você fica assim e já pode levantá-la com mais facilidade. Ela desce sozinha, pode ser uma boa opção. Várias coisinhas para lixar, porque por exemplo, essa mesa da sala de jantar também quero lixar. Branca embaixo, madeira em cima. Esse branco foi pintado, mas acho que ficará mais bonito todo na cor da madeira, que é boa e maciça. Essa mesa eu encontrei no container e depois olhando quanto custavam esse tipo de mesa, em Bali também encontramos várias desse estilo e custavam uns 300 ou 400 euros quando olhei na internet. Bom, depende da loja, obviamente, mas caríssimas. Quando vi na lixeira pensei, isso tem que ser meu.
Bom, então eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é a seguinte, já tenho janelinhas novas. Ué, olhem só, que maravilha, que lindas que são. Bom, são normais, brancas, normais, mas fazem com que o quarto pareça completamente diferente. Aquelas tinham moldura de madeira que até pintamos, mas ficou só parcialmente e a madeira estava caindo aos pedaços. Parece que entra mais luz, não sei se é coisa da minha cabeça, e nem te conto nada sobre o frio, porque com as outras entrava todo o frio e fazia um friozinho em certas horas. E nessa aqui ainda mais. Este quarto também passou por uma mudança extrema com a nova janelinha e já dá para ver que parece outra coisa. E além do frio, que é o que eu falei para vocês, essas, como tem câmara de ar, vidro duplo e tudo mais, não entra nem de longe o frio que entrava antes com a de madeira. Não sei se dá para perceber, mas até faz eco. Eu acho que antes, mesmo com a janela fechada, entrava, dava para sentir aquele ventinho e entrava um pouco de ar e suponho que também escapava. Antes não dava para ouvir eco, agora até no quarto com móveis já dá porque ainda falta mobiliar totalmente e está meio vazio. E também a mesma coisa, estou super encantada com essa janela, entra muita luz, não sei, parece outra coisa, estou super feliz. E agora vem a parte ruim, que é que eu estava alisando essa parede, lixando e tudo mais. Já lixei todo o rebaixo, ficou super bom, mas vocês sabem que ainda falta a segunda de mão, aquele pedaço ali. E qual é a má notícia? Pois parrapão, aqui está, vou acender a luz para vocês verem melhor, vamos fazer as coisas direito, agora sim. Agora vocês podem contemplar esse estrago todo. Acontece que comecei a lixar e vi que estava saindo uma pequena rachadura. No fim fui eu mesma que arranquei. Peguei uma espátula e comecei ali taca, taca, taca e foi até lá. Inscreva-se. Eu realmente considerei colocar uma lareira aqui, pensei na opção de colocar uma lareira, de verdade. Eu descartei essa opção rapidamente por medo de incendiar em meu apartamento. Eles já quase queimam com um narguilé, imagina com uma lareira. Ia pegar fogo, com certeza. Essa já estava totalmente descartada, mas tinha uma lareira que eu gostava muito, que é a de bioetanol. Quase colocamos uma lareira de bioetanol em casa, mas desistimos no final. Sabe porquê? Bom, basicamente a lareira de bioetanol me fascina porque o fogo é de verdade, não é falso, mas claro, você sempre tem que ter o líquido para colocar. Isso se for na sua casa, vão vir convidados e tal, aí você pensa, bom, é só colocar rapidinho e pronto, né? Mas para um apartamento de aluguel, eu pensei, poxa, deixar isso aqui, que deixem aceso, que não aconteceria nada a princípio, porque também foi feito para isso. Mas dá um certo receio, né? Sair e deixar a lareira acesa ali, eu não ficava muito tranquila com isso. Mas esse não era o motivo principal, embora fosse um dos motivos. O motivo principal era por causa do calor. E como não tem nenhum radiador em toda a casa, em todo o apartamento, e eu decidi não fazer a instalação de água porque senão teria que refazer todas as paredes e seria um trabalhão monumental, então eu pensei, bom, vou colocar aquecedores elétricos. Então, os radiadores elétricos e uma lareira elétrica consomem mais ou menos a mesma coisa. E eu pensei, para que ter um radiador feio ali, pendurado, ligado na tomada? Então prefiro ter uma lareira bonita que faça uma luz legal, que além disso não consome quase nada de energia. E se eu sentir frio, ligo o aquecedor, então na verdade é meio que uma substituição de um radiador, por isso coloquei elétrica, embora eu diga que a de bioetanol eu adorava, e se eu tiver que colocar na minha casa, provavelmente será de bioetanol. Oi, tudo bem? A tortura já foi feita. Que coisa mais legal. O que você acha? Como ficou bonito. Ficou lindíssimo. Tenho que dizer que eu nem imaginava que ia ficar assim, viu? Ah, não acredito. Ficou lindíssimo, viu? O fosso por cima no final, né? Ou seja, em vez de colocar tudo a 30... Muito bem acabado, viu? O fosso. Pois é, pra que negar? O fogão ali e tal vai ficar... Sim, já testamos o fogão, ficou super legal, mas de verdade o problema é que eu não conseguia colocar ele sozinha pra mostrar. Muito bonito. Acho que no final a gente vai acabar acendendo, hein? Hahaha. E agora vou ajudar vocês. Que bonito, né? Homem... Nossa, você sozinha, né? Igual a... Não, eu fiz isso com o Ivan. Ah, com o Ivan. Ficou muito legal, né? Ali encaixada... Ficou muito bonito. Nossa, né? Quanta bagunça de guias. Bom, nem tanto quando você vira a lareira, mas não. Quando você vira a lareira, todos os seus planos vão mudar.
Uau. Como ficou? Meu Deus, posso soltar? Sim, 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 você pode soltar. Ai, que coisa mais linda. Espera, vou colocar o calor. Não, dá pra perceber, dá pra perceber, dá pra perceber. Sério? É que aparece automaticamente, sim. Nossa, que incrível. Que legal, né? Uau. Ei, a gente pode montar algo assim na sala de jantar, né, lá em casa? Por onde vamos começar? Meu pai, parte elétrica, porque vamos trocar todas as tomadas e interruptores e vamos deixar tudo bonito, mas além de bonito, funcional. Porque temos aqui isso aqui que chamam de Mickey Mouse. E é porque aqui você pode ligar e ainda tem isso aqui que é para o USB. Por exemplo, você vai carregar o celular, vai carregar os microfones no meu caso. Vamos continuar por essa parede do buraquinho que apareceu outro dia. Bom, outro dia ou ontem, já nem lembro mais que dia estamos. Temos que tampar e depois vamos continuar com o teto aqui da entrada. Esse Aquaplast é super restaurador e é perfeito para fazer reparos desse tipo, porque podemos dar a espessura que precisarmos. E para rachaduras ou se a parede descascar ou esse tipo de coisa, é ótimo. Fim de semana é com drywall, né? É que toda essa parte do corredor tem o canal colocado por aqui e ali começa o teto novo. Mas não tivemos tempo de fazer isso. Então, no verão, cobrimos aqui sem fazer mais nada. E agora temos que cobrir tudo. Deixei todos os trilhos no chão e só falta este aqui. Todos os outros já têm seu trilho. Este aqui já está, só falta este mesmo. E olha só que maravilha como ficam as novas tomadas. Podemos ligar aqui e depois tenho este, que é o que uso para carregar os microfones, porque tem duas entradas USB, digamos assim. Um você põe na lapela, o outro conecta na câmera. Depois é só ligar e carregar outra coisa aqui. E vamos continuar, é isso, fazendo os furinhos. E minha mãe então, com a parte inferior da viga. É só esse pedaço, né? Por esse lado, sim, exato, sim. Vamos ver se temos luz. Espera aí, vou ligar a energia. Ah, agora vou rosquear. Olé! Pronto, aqui vai um espelhinho bem fofo para você dar uma voltinha e se olhar no seu espelhinho. Aqui, bom, agora estamos verificando que tem tensão e tudo mais. Agora só falta terminar o teto, que está demorando mais do que um dia sem pão. A viga finalizada. Tivemos que colocar uns perfis para fazer o canto perfeito, porque era muito difícil fazer sem um cantoneira, então colocamos uma cantoneira. A estrutura de drywall que ainda estou terminando e é que, bom, eu fiz essa parte, adicionei, digamos, para que também fique presa ao teto. E aqui, bom, estou terminando de colocar isso, na verdade falta bem pouquinho, mas um deles ali afrouxou, preciso fazer um furo novo e faltam os passantes que já estão cortados. Só falta parafusar. As lâmpadas que faltavam já foram instaladas. E agora meu pai está ocupado com um quarto ali. Falta o quarto pequeno, né? O quarto pequeno já está também? Ah, mas não tem luz, né? Bom, então não tem luz. Acabou de chegar o pacotinho, pistola, poderíamos chamar assim, que se coloca na furadeira e aí vai colocando os parafusos. Deixa eu ver como se coloca e depois eu conto para vocês, porque senão... Eu testei na madeira e na madeira funciona bem, funciona muito bem na verdade. Porque a madeira, como não é um material muito duro, é fácil de parafusar. No entanto, eu queria mais para o drywall, para a estrutura metálica, porque eu tenho bastante dificuldade para parafusar. Então eu pensei, com isso talvez fique mais fácil, eu consigo apertar com mais força e posso fazer melhor. E temo que não, para o que eu queria, acho que não vou usar. Para mais ajuda, nós temos... Olá! A Ivana, a equipe completa para seguir.
Então ela me recomendou colocar isolamento térmico duplo, então comprei mais metros do que precisava para colocar em dobro e colocar diretamente aqui e depois o drywall por cima. Não só por causa da televisão, que como eu disse, não era um caso muito preocupante, porque como a saída da chaminé de ar quente é frontal, não tinha problema, mas principalmente por causa do revestimento que eu ia colocar depois. Como era de madeira, para protegê-lo, o ideal era colocar um isolamento térmico, já que o drywall, mesmo que eu tivesse escolhido o de fogo, que é o ignífugo, aquele de cor vermelha, ela me disse que ele esquenta exatamente igual a qualquer outro tipo de drywall, que a única diferença é que ele não inflama, que não pega fogo, enfim, então tanto faz colocar o ignífugo, o mais importante é colocar o isolante e por isso vamos colocar isso aqui. Ontem comprei na Amazon, chegou hoje a estrutura para a televisão, digamos, ou seja, o suporte articulado. Vou olhar isso agora, mas só queria saber se tinha a espessura certa. Está perfeito. Sim, dá para puxar para um lado para o outro, genial. Perfeito, então já está. Esta parte aqui eu vou colocar dupla, porque como aqui vai ficar a televisão, digamos que o pouco calor que sair da lareira poderia prejudicar a televisão por aqui, então aqui vamos colocar proteção dupla de isolamento. Em todo o resto vamos colocar uma só. Depois eu explico para vocês como está indo essa maquininha aqui. Ivan diz que está indo bem, olha, não está ruim, só precisa pegar o jeito, tem seu truquezinho para funcionar direitinho, mas enfim, depois vamos dar uma avaliação mais geral. Agora estou organizando as placas para fazer a menor emenda possível. Acho que vamos encerrar por aqui. Essas assim, nós parafusamos essas, fazemos um acréscimo aqui e a de cima colocamos inteira. E os laterais também vamos cortar de sobras, vamos aproveitar as sobras. Ainda tenho muito drywall, mas preciso para a entrada. Estou pensando. Aqui vamos fazer um buraquinho, porque aqui vai ser ligada a televisão, então vamos passar o cabo da antena ser por aqui. Isso não tem luz, né? Ui, vai. Estamos fazendo as emendas, a chaminé e, toda a estrutura, porque vai ser revestida. Se não fosse coberta, se não fôssemos revestir, as peças teriam que estar o mais inteiras possível, porque esses acabamentos podem depois ficar ruins. Música, música, música. O ideal é fazer com um par de placas inteiras, mas como ainda não temos uma van, que precisamos urgentemente, tivemos que trazer o drywall no carro em pedaços. Então, como vai ser coberto com madeira, como a Cristina disse, podemos nos virar. Fazemos emendas e pronto, sem problema. A ideia era usar uma das placas inteiras para a parte de cima, mas vamos descartar isso porque a placa inteira vamos usar para a entrada.
Porque eu já disse para vocês, bom, vocês viram no último capítulo que não tem na entrada, no teto do corredor da entrada, então eu preciso de uma placa inteira. E claro, eu tenho que pegar outra van para levar várias coisas, não posso ficar todo o fim de semana pegando uma van, bom, poder eu até poderia, mas claro, é um dinheirão, porque acho que cada van custa uns 40 euros. Se eu for um dia, e no outro dia, e no outro dia, e claro, temos que vir carregados todo dia, bom, é uma história. Enfim, não podemos usar a placa inteira, vamos ter que fazer emendas. Não tem problema, só que vamos acabar indo mais devagar. Como toda a chaminé será revestida, esses encaixes não ficarão visíveis. Isso já dá pra ver, né? Já dá pra ver. Que emoção, que emoção, que emoção. Olhem com um pouquinho de perspectiva. Essa sala é totalmente luxuosa, né? Totalmente luxuosa. Como está ficando? Todos juntos. Muito bem. Lindo. Lindo. Ai, que pouca animação. Vou buscar outros trabalhadores. Hahaha, que bom. Considerando o que você paga a bons trabalhadores. Meu pai disse que isso aqui a gente já conseguiu. Vamos ver. Isso vai passar aqui. Ainda não está conectado. Cara, Tcharam! Um momentinho. Uau. Que linda, que bonita. Oi, ilumina, hein? Bastante. Ai, fica lindo. O melhor é que vai dar para ligar e desligar direto da própria cozinha. Por essa tomada você vai poder ligar e desligar. me custou, mas sim. Que chefe de eletricista bom que a gente tem, hein? Ha, ha, ha. Chefe de eletricidade. Equipe de eletricistas aprovada. Ha, ha, ha. Para provar que estamos fazendo bem a estrutura, enquanto terminamos de colocar os 4 pedaços de drywall que faltam, meu pai vai montar a parte da televisão, que bom, quase podemos aproveitar até os buracos. Ah, não? Ah, poxa, ele vai montar e nós terminamos. Só falta a parte de cima e alguns pedaços laterais para terminar. Nossa, vai ficar tão bonito quando a televisão estiver aí? Se puxar para trás, como ela fica em relação à parede. Vamos subindo o buraco. Para que isso suba, isso tem que descer. Isso tem que descer. Isso tem que descer por um buraco. Segunda tentativa de colocação de TV. Terceira tentativa de colocação. Isso é cansativo, hein, aí? Na terceira vez é que dá certo, cara. Ivan batizou essa chaminé como a chaminé Frankenstein, e esse nome não poderia combinar mais com ela. Se vocês repararem, ela é feita de pedaços, um pedaço aqui, outro pedaço ali, outro pedaço aqui. Mas fiquem tranquilos, isso vai melhorar bastante. Essa maquininha que eu comprei, bom, funciona bem, tenho que dizer que funciona bem. Talvez eu esperasse que fosse melhor, tenho que dizer isso porque tinha visto alguns vídeos de pessoas colocando drywall e vão pá, e eu achava que ia ser assim. Não é exatamente assim, mas... Viu? Este, por exemplo, está resistindo mais. Alguns, não sei porquê, são mais difíceis, enquanto outros são rápidos. Mas qual é a grande vantagem?
Você já colocou todos os parafusos, então não precisa parar para pegar um, colocar e usar a furadeira repetidamente. É só pam, 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 pam. Ficou torto. Meu Deus. Como eu disse, às vezes funciona, outras não, ha, ha, ha. Tudo bem, às vezes melhora, outras piora. Agora. E aqui eu vou colocar um cantoneira dessas que colocamos no teto. Tem que cortar, coloco aqui, coloco aqui. Agora vamos tampar. Já temos a parte da estrutura que precisávamos colocar com a massa de drywall, que seriam todos os cantos. Já cobrimos tudo, passamos a segunda demão, bom sim, a segunda demão, naquela área ali que estava faltando. E com isso já poderíamos passar para o próximo fim de semana para colocar o revestimento aqui. Por aqui, ali, papá. A sala de jantar ficou assim, que maravilha, já dá para ver que está quase pronta. O que eu pensei em fazer é pintar as portas. Vamos passar o primeiro e depois vamos pintá-las. Para preencher os buracos na porta, vou usar água plast, um reparador de madeira que reconstrói, repara e preenche vários materiais. Fazemos a mistura e podemos consertar superfícies. E como temos aqui esse baita-buraco, mas não é só esse, porque aqui ainda tem mais. Essas já estavam pintadas, mas reapliquei o tratamento anti-cupim porque ainda havia cupins. Agora vou tampar os buraquinhos e depois da pintura ficarão totalmente cobertos. O estranho é que não passou para outros móveis, só ficou nessas duas portas. Como a massa que passamos nas portas ainda não estava seca, eu pensei, vou fazer o acabamento do rebaixo e por dentro. Bom, é que daqui de baixo não dá para ver, mas não quero que alguém suba aqui para limpar e acabe vendo buracos. Então estou fazendo esse acabamentinho por cima. Se vocês repararem, bom, não dá para comparar porque vocês não sabem como estava antes. Mas aqui desse lado ainda não está feito, então reparem. Aqui ainda está sem acabamento e aqui já está acabado. E reparem que maravilha de janelinha. Eu estava tão ansiosa para já ter a persiana instalada. Como já passou um bom tempo, isso aqui tinha secado, mas eu fiz e passei uma segunda demão, porque prefiro que fique um pouco para fora do que muito para dentro. Se ficar muito para dentro, vai continuar marcando. Então eu tenho essa aqui que ainda bem que no final decidi pintar porque eu praticamente tive que reconstruir as portas. Olha, essa é a do banheiro, eu já tinha passado a camada de primer, mas tive que dar mais uma ajeitadinha ali, não dá para ver direito, então dei mais uma passada e claro, agora destaca mais no contraste com o branco. Essa aqui é a mesma coisa. Não sei se o cupim apareceu de novo ou se foi porque a camada de primer entrou nos buraquinhos pequenos e por isso ficou assim, não sei. Mas por precaução já passei o produto contra cupim em tudo. Fui à farmácia comprar algumas coisas, aproveitei e comprei algo muito prático e vou mostrar para vocês. Isto aqui é um ímã que você coloca assim na porta para que quando você fechar ele fique preso. E é que essas portas se abriam, aquela ali e quando você fecha ela fica completamente fechada. É preciso fazer um pouco de pressão para abrir. Mas a primeira coisa é lixar, temos que lixar tudo para que fique bem lisinho e não apareça absolutamente nada. Mas é que essa massa é super fácil de lixar.
Na verdade, com a lixadeira elétrica isso é rapidinho, mas à mão é muito mais devagar. Mas tudo bem, não tem problema, também não é muita coisa o que precisa ser feito. Quase digo para vocês que a que mais trabalhei ontem foi a do banheiro, porque tive que fazer toda essa área da porta. E é que essa precisava de muita espessura. Não sei se mostrei para vocês, mas tudo isso aqui estava oco. E aí tinha afundado um pouquinho para dentro e dava para ver um pequeno desnível. Então eu dei uma última mãozinha. O que vem agora? Limpar as portas. Vamos preparar um paninho com água e vamos lá. Certo, então já temos todas as portas. Bom, todas, não. A do banheiro, a do quarto de casal, as das duas caminhas e a do quarto de casal. Só precisa ver a cor que a água ficou, só com duas portas de um lado, né? E ela estava branca. Bom, branca não, transparente, quer dizer, a cor da água que estava limpa e só. Vou passar agora um pouquinho de vinagre, embora não seja necessário, porque aquela ainda está sem pintar. Essas duas já têm uma camada de primer e, bom, não custa nada passar. Mal não vai fazer. O vinagre é usado para possíveis resíduos de silicone em portas que já estão pintadas, normalmente portas que são laqueadas. De fábrica não precisa, mas por precaução vamos passar. Com a questão da limpeza, fiquei bastante exigente porque já tive vários problemas de a tinta ou a massa não aderirem bem, não ficarem bem fixadas, esse tipo de coisa por estar sujo. O suporte, ou seja, a porta, a parede ou o que for, não estava limpo de poeira e aí não adere direito. E esse tipo de coisa acontece porque o suporte, ou seja, na porta, a parede ou o que for, não estava limpo de poeira e aí não adere direito. E isso já aconteceu comigo em algumas situações, então agora eu presto muita atenção nisso. Vou colocá-las um pouco mais altas para poder pintá-las direitinho. O primeiro que vou usar é este da Duracolor. É um primer antioxidante multiaderente à base de água e pode ser aplicado em alumínio, cobre, cerâmica, policloreto de vinila ferro, em todo tipo de materiais. Agora, quando o Ivan e meus pais chegarem, vamos lixar o teto, então o ideal teria sido fazer isso depois, após ter lixado. Eu sei que já lixamos isso umas 50.000 vezes, então nos esforçamos muito com o teto, mas eu testei a luz indireta e, meu Deus, como o teto ficou, que coisa mais feia! Então eu disse, não pode ser, tem que lixar, e como essa tinta é lavável, depois é só limpar. Não será só as portas, mas também a cozinha. Vocês sabem, lixar faz muita bagunça, principalmente no teto todo. Vou usar este aqui, que é o que já usei outras vezes, fui comprar ontem na ferragem. Eu teria gostado talvez que fosse o de microfibra ou o de Velurex, mas não tinha, e esse era o que mais se parecia. Este é para acabamento de esmalte sintético, mas tudo bem, fica muito bom do mesmo jeito porque já usei outras vezes, então vamos ao trabalho. O que eu faço é espalhar ao máximo possível a tinta que fique bem esticada. É melhor passar uma camada bem fina e depois passar uma segunda do que deixar a tinta muito grossa e ela não aderir direito ou acabar descascando mais rápido depois. Reparem que eu elevei um pouquinho do chão porque assim eu consigo ir até o final da porta e não esbarro no chão. Isso já aconteceu comigo muitas vezes e hoje eu não queria que acontecesse. Ontem, aproveitando que tampei os buraquinhos e tudo mais, eu lixei essas portas para abrir um pouco os poros, já que elas já tinham sido pintadas antes. Bom, elas só têm o primer, mas para abrir um pouquinho os poros, então é isso. Eu lixei e com o vinagre que passamos também ficou perfeito. A verdade é que agora parece que as portas estão laqueadas, que incrível! Fica muito bom. A verdade é que eu adoro pintar porque é um trabalho que faz diferença, que não é em vão. Você olha e diz, nossa, olha como ficou bom. Não é igual a lixar, porque lixar dá um trabalhão e ninguém vê nada. E pintando qualquer coisinha já faz uma diferença espetacular. É hora de virar.
Secaram num instante, porque como o tempo está tão bom, realmente é um prazer pintar quando o dia está bonito. Ah, é uma maravilha! Quando iniciamos a reforma deste apartamento, queria as portas em tom de madeira natural. Então, ao lixá-las, eu adorei a cor e pensei, ai perfeito, vai ficar ótimo, vou lixar todas elas. Comecei a lixar e tudo ia muito bem. Cheguei nas do fundo, digamos que lixei primeiro essas da sala de jantar e depois fui para o fundo. E quando chego nessas do fundo, começo a lixar e sai cupim por todo o lado. Buracos totalmente destruído. Tirei a fechadura de uma e ficou aquele buracão. Então, claro, não podia deixá-las na madeira natural, porque basicamente eu tinha que fazer um monte de preenchimentos e remendos. Então ia ficar uma porta cheia de remendos, digamos, tentando esconder várias coisas que estavam erradas na porta. Então no final tive que pintá-las. Estou aproveitando para pintar também os batentes, já que estou nisso, e assim já deixo tudo pronto, porque provavelmente vou deixar os batentes brancos. Com o rodapé que comprei na cor branca. E bom, vamos passar para o momento mais emocionante, que é pintar já com a tinta. Vou mostrar para vocês a cor que eu escolhi. Tcharam, pararara, rarará. Tcharam! Assim, à primeira vista, talvez não lembre nada para vocês, mas se pegarmos a câmera e nos deslocarmos, vocês podem ver que é a mesma cor da cozinha. Aqui brilha um pouquinho mais porque está molhado, claro, isso ainda não secou. Reparem como fica, é exatamente a mesma cor da cozinha. Agora mesmo elas estão com uma base branca e na verdade são bonitas, eu gosto delas. Queria dar mais personalidade a este apartamento, como vocês sabem. Fazer coisas diferentes, arriscar um pouquinho. E acho que deixando elas brancas não tem muito risco. Na minha casa pintei de branco e sim, eu gosto de como está, da luminosidade, mas não sei, agora depois de alguns anos, acho meio sem graça. Por isso escolhi a mesma cor da cozinha e provavelmente vou pintar um dos armários dessa cor também. Na verdade, eu adoro essa cor para móveis, para todo tipo de coisas, é que me fascina. Não quero que escorra, mas olha como esse tom fica bonito, misturado com a madeira, a combinação dos dois tons. Fica lindíssimo. Vamos fazer exatamente igual como fizemos com o primer, vamos espalhar ao máximo. Sinceramente, eu adoro, viu? A cor como está ficando, assim, eu não achava que ia gostar tanto, mas é que eu amo, gosto demais. Vamos ver quando estiverem colocadas, porque normalmente não se costuma ver, ou pelo menos eu não costumo ver, em apartamentos ou casas, portas que não sejam coloridas ou brancas ou de madeira. Nesse sentido, acho que é difícil de encontrar. É verdade que, por exemplo, na casa de uma amiga, ela tem portas na cor bege e também é uma opção muito boa, uma cor assim bege, porque assim, bom, também aparece menos a sujeira e tudo isso. Essa cor é menos comum talvez, mas eu adoro para a porta, viu? Eu gosto muito mesmo. Confesso que eu estava um pouco nervosa porque é arriscado pintar as portas de uma cor assim, mas acho que vai ser um acerto total. Agora que estou vendo, estou amando. Espera só para ver se eu não pinto as da minha casa também. Vamos para a terceira porta, que não é aquela, digamos que já passou pela transformação, aquela ali ainda está terminando de secar. Vamos demorar mais um pouquinho, porque essas eu pintei antes do almoço, mas aquela foi depois, então eu disse que estava usando o mesmo rolo, mas troquei por um novo. Mesmo lavando bem, caía uma gota branca e manchava de preto, então falei, fora! Não vou ficar aqui correndo o risco de as portas não ficarem perfeitas, elas têm que ficar ótimas. Uau, olha como ficaram essas portas! Eu adorei. Deixa eu ver se consigo pegar um pouquinho contra a luz assim. Eu gosto muito do tom, é uma mudança bem radical, né? Mas eu amei, sério, eu adorei. Hora de dar uma voltinha. Ai, como a minha porta está ficando linda. Esta já tem a mão do outro lado.
Apesar de algumas áreas estarem ficando um pouco ralas, eu prefiro que seja assim. Ou seja, é melhor passar 2 demãos e cobrir essas pequenas falhas que ficaram na primeira do que carregar de tinta, porque é mais provável que dure menos tempo. No canal Decore Você Mesma, eu entrevistei uma técnica da Duracolor e ela me explicou isso. Ela me disse que o melhor é espalhar a tinta o máximo possível e, se for necessário passar 3 demãos porque não cobriu bem, então passamos 3 demãos. Mas a tinta deve estar super bem espalhada. Então eu coloco a tinta no rolo, espalho super bem por todos os lugares e até ver que ficou bem espalhada, não volto a carregar o rolo de novo. Reparem que molhando só uma vez, eu praticamente já pintei metade da porta. Meus pais estão prestes a chegar. Está anoitecendo, é impressionante porque escurece muito rápido. Nem são 5 da tarde ainda, eu acho, mas é incrível. Olha, que bom que ficou essa porta do banheiro. Agora nem dá para perceber que tinha aqui uma daquelas maçanetas grandes. Bom, estavam em todas, né? As maçanetas grandes. E os buracos chamavam muita atenção. Não sei, tinha ficado uma marca muito forte. E ao tampar ontem que a gente tampou, deixamos bem coberto e totalmente liso, e hoje que lixamos ficou ótimo. Olhem como ficou lisinho, a porta toda completamente lisa. Acho que dá para ver melhor assim, de lado. Olhem, olhem que bonito, está ficando lindíssimo. Já ficou um pouco tarde, mas ainda vai dar tempo de tirar isso daqui, que é tipo um acabamento, mas está bem antiquado. Vou tirar e assim amanhã já posso lixar direitinho o que falta do armário. Ivan vai pintar isso para dar a segunda demão, na verdade, a definitiva, para depois colocar as molduras. Meus pais vão colocar o teto, que ficou pela metade. Eu fiz a estrutura e faltava colocar o drywall. Então meu pai está ali terminando de cortar a placa grande, a única que ainda estava inteira, e minha mãe vai ajudar ele. E eu, por minha vez, estou aqui na penumbra, vindo para cá, e preciso passar a segunda demão nas portas, que só tem uma demão. Comprei, digamos, uns painéis que vão revestir tudo assim, vai ficar muito bonito, e é isso, então quando chegarem a gente vai instalar. Mas como chega amanhã, hoje temos que terminar isso para amanhã nos dedicarmos àquilo. Vou dar uma lixadinha na porta, só uma passada rápida com uma lixa 320. E agora já vamos passar a segunda demão. Com a segunda demão, isso já é outra coisa, né? Está ficando super bonita. Olhem só como as portinhas ficaram, ficou espetacular. Uma coisa fora. Faltam 4. Você nem imagina quantos pinos tinha. Aqui ninguém entra, tá? Vou começar tampando todos esses buraquinhos de cupim. E eu não tenho a tinta tipo giz, digamos, mas vou trazer de casa ou comprar por aqui. Se é que tem, porque eu não sei. Vamos tampar ao máximo, mas depois essa área ficará branca, pois algumas partes serão lixadas e outras não. Eu acho que a pior área era essa. O resto está bem tranquilo de cupim. Ivan decidiu tirar com o removedor, assim vai um pouquinho mais rápido, né? Sim, vamos ver se tudo sai melhor. Com tanta espessura, geralmente são necessárias 2 demãos, mas aqui é igual, há muita coisa para cobrir. Olhem como a porta já está sem a tinta, parece outra coisa. Ficou lindíssima. Ficaria linda em madeira natural, mas a parte de baixo é chapa.
Eu acho que essa parte tem umidade ou algo assim, e colocaram essas chapas por cima. Não sei muito bem, mas já dá pra ver, já parece outra coisa. Meu Deus, que linda! Uf! Vou passar a terceira e última de mão nas portas, porque elas já ficam boas com duas, mas eu prefiro passar uma última. Só para deixá-las perfeitas mesmo. Olha, mãe, como a porta ficou boa, parece até laqueada, né? Passa a mão agora que já está seca. Ui, espera, não encosta se estiver com a mão suja. Agora que já está seca? Ui, espera, sua mão não está suja, né? Perfeito. Ficou super bem. Uma terceira mão. Para finalizar a unificação, pois portas na cor natural ficam muito porosas. Essa tinta está boa por isso, viu? Sim, mas essas portas ficam muito porosas quando estão na madeira natural. Uma demão rapidinha, tá? Estou espalhando muito bem a tinta. Vocês vão precisar da escada pequena? Eu estou com ela no quarto. Tudo bem? Bem, Como está ficando? a parte aqui de baixo... Isso já está ficando pintadinho, só com uma mão é difícil, porque estava muito escuro. Sim, bom, mas cobre bastante por isso. Sim, né? Acho que já com a segunda demão vai ficar bom. 3 demãos, talvez 3, sim. Ivan quer fazer uma invenção com uma bobina que ele encontrou. Vamos ver como fica. Está reto? Sim. É um aspirador? Sim, é um aspirador. Nós não temos certeza. A ideia de Ivan é colocar molduras na porta de entrada. Bom, uma moldura pequenininha, digamos, um friso. Portas na frente. A fechadura ainda está pegando. Aí vai ficar esse pedacinho assim, outro do outro lado, igual. Outro aqui, outro ali. Coloca o desenho que quiser, um mais largo embaixo e outro aqui do jeito que eu quiser. Essas são as portas do armário que eu deixei do lado de fora para secar. A massa que colocamos antes, vamos lixar um pouquinho, como fizemos anteriormente. E vamos pintar tanto a parte de dentro quanto a de fora. As do quarto de casal serão brancas, as outras terão chalpém. Por que usar tinta láctea? Essas aqui, para deixá-las na madeira natural, ainda teríamos que lixar bastante. Olhem como está por baixo, então essas vamos pintar completamente. Primeiro a base e depois a tinta. Aqui a gente faz assim. E colocamos um pouco de cor. Inscreva-se, inscreva-se. Tiramos tudo isso da porta, que era tipo uma chapa que estava colocada e agora vai ser substituída pela nova. Fuiola tem buracos em baixo, mas não tem problema porque a fuiola cobre. Isso fica na lateral e em cima vai outro pedaço de fuiola. Vocês estão vendo o buraquinho que eu falei para vocês? Inscreva-se e isso vai ficando assim, desse jeito. Essa porta só falta colocar a maçaneta para poder abrir e fechar e já estamos fazendo os últimos detalhes. Por hoje, minha mãe, terminando de pintar essa porta, já passei a terceira de mão naquelas e agora estou recolhendo as coisas. Tudo isso eu tenho que descer para jogar no lixo e já estou colocando cada coisa no seu lugar para tentar deixar tudo bem arrumadinho. Só falta isso para essa porta, daqui. Isso aqui já tem a segunda demão, o armário já tem a segunda demão, toda a moldura e o outro também. Esse aqui também já está pronto, então isso já está feito. As portas, como eu disse, por trás vão ficar brancas e do outro lado vão receber tinta de giz. Como não tenho, precisamos esperar e passar uma terceira de mão. Pronto. Obrigada por assistir. Ivan está passando massa acrílica para finalizar todo o canto e depois então já passar para a pintura. Uau! Como essas portas ficaram! Olhem só, combinando com a cozinha, meu Deus, como ficou bonito, espetacular. Bom, quando a moldura estiver colocada vai ficar ainda mais legal. Tenho que mostrar para vocês desse ângulo para que dê para ver o conjunto com a cozinha. Apesar da mesa ainda estar ali no meio, com a serra elétrica o corte está ficando um pouco torto, então vamos tentar com a manual. Inscreva-se, obrigado por assistir ao vídeo. Inscreva-se. Porque agora as portas moderninhas são assim, são feitas sem esquadria, ficaria assim e dá para ver a linhazinha desse lado. Então vamos deixar assim, está perfeito. Olha, não precisa ter esquadria.
inscreva-se. O Ivan. O rosto todo cheio disso, olha só, parece uma coisa estranha. E você, mãe, vira de costas o bumbum do macaco pelado, obrigada, obrigada. Obrigada. Obrigada por assistir ao vídeo. Que horror! Eu sou a menos afetada porque estava com as portas, mas esses meninos, olha só. Eu vou começar a limpar todo o teto, que está cheio de poeira por dentro do rebaixo. Meu pai, o que ele ia fazer? Massa de drywall? Minha mãe vai passar a segunda demão de tinta nas portas graças a ele. As dos armários, digamos, aquelas já estão prontas. E Ivan vai passar a primeira demão de primer na porta de entrada. E pronto. Cada um com as suas coisas. Isso já é outra coisa. Que bonito, que bonito. Vamos fechar tudo para ver como fica. Isso já é outra coisa. Isso é outra coisa. Obrigado por assistir ao vídeo. Obrigada falando agora com minha mãe. A mudança radical que acontece só de trocar algumas portas, a cor de algumas portas, aquela ali, é que quando você olha para lá parece que está entrando em outro apartamento diferente e essas portas aqui, a mesma coisa, não parece o mesmo apartamento. É incrível, é onde mais se nota, tem coisinhas que aparecem, a mudança é brutal e essa é uma delas. Sim, a da entrada ficou linda e muito bonita, embora pareça escura. Mudou bastante e está incrível, né? Bom, não vai ser pintada de branco, embora eu tenha que dizer que estou gostando bastante de como está ficando, não estava em branco. Você quer mesmo pintar igual a essa? Eu ia pintar da mesma cor, mas branca fica bem bonita, né? Uau! Vai ser difícil decidir agora. Meu pai está lixando o que ele passou ontem de massa de drywall. Ivan e eu vamos terminar de colocar as molduras que coloquei ontem, essas aqui, mas fiquei sem a cola que fomos comprar na ferragem Mascola. Já temos tudo por aqui, essa aqui é a que vamos usar para colar as molduras. E também pegamos massa acrílica, que é essa aqui, para tampar alguns buraquinhos. Principalmente, por exemplo, essa área visível aqui, esse buraquinho. Vamos passar um pouco de massa acrílica para finalizar ali. Então só falta colar aquelas do outro lado. Eu colei essas duas do outro lado, mas faltava fazer a de cima sob medida, então vamos fazer essa e essa do outro lado. E a do quarto lado fundo, aquela, sim, elas já estão cortadas, mas falta colar. E minha mãe, quando chegar, que ainda está por aí, imagino que experimentando as coisas da feirinha, quando minha mãe chegar, então o que faz minha mãe? Vamos ver isso. Aquela do rodapé foi super difícil para mim, não entrava de jeito nenhum. Precisei dividir em 4 partes e quebrar a parede, mas agora está pronto. Olhem só que visual, com o meu arbustinho, aquele bambu, a mesa, a portinha pintada com seus rodapés. Nossa, nossa, que maravilha! Esse quarto também vai ficar super bonito quando estiver pronto. Colocação das maçanetas, agora bem instaladas, que antes não tinham trinco, digamos, e agora já vão ter. Bom, não é bem trinco, é o fecho isso. Olhem que bonito com a maçaneta. Falta a do lado, mas nossa, é incrível como fica já, parece que está pronta, falta quase nada, já está. O problema é que como pintei ficou uma camada grossa. Olha, o quarto está mesmo pronto para mostrar. Bom, aqui é o natural, ha. Isso aqui teve que ser lixado, então saiu a base, uma parte da base que eu passei, então preciso passar um pouco mais de base, mas agora já fecha perfeitamente. É que com a tinta não fechava, mas agora abre e fecha perfeitamente. Minha mãe se apoiou e no final conseguimos fechar. Reparem que só tem a camada de base. É incrível. Agora dá muito mais luz ao quarto. Por isso, no final, decidi pintar as portas, ou seja, o armário de branco, porque como o resto já está bem carregado, eu queria que o armário não chamasse muita atenção. Acho que vai ficar ótimo, só falta pintar de branco, mas já está muito bonito.
E Ivan já tem essa porta super mega bonita e super japandi. Sim, bom. Eu teria gostado que fosse de madeira natural, mas assim também fica bom. Sim, era quase impossível, mas... Com a base, falta pintar. Sim, falta pintar, mas olha só como já dá para ver a porta de entrada ali do lado da cozinha. Bom. E quando pintar o pedaço do teto da entrada? Isso aqui já foi feito outro dia, não sei se cheguei a gravar, mas já está pronto. E por outro lado, meu pai colocando a última maçaneta, porque a do banheiro também já está. Ai, é que isso aqui parece estar pronto. Olhem, as molduras também, todos os armários já têm e todas as portas também já têm as molduras. E daqui essa perspectiva que se vê da sala de estar, sala de jantar e cozinha. Já está quase pronto. Olhem só, que incrível, quando tudo estiver colocado lá em cima, meu Deus, como vai ficar? Olhem como isso está ficando, que maravilha. Parece... Deixou a vermelha? Parece um clube. Este é o mínimo, antes eu coloquei em 3. Acho que no 2 já está bom. Quando tudo estiver iluminado, vai ficar lindo. Então as coisas que trouxemos foram esses azulejos que são para colocar na lavanderia. E é que a lavanderia é a única área onde o piso ainda não estava pronto para arrumar essa parede, que precisa colocar os ripados que também trouxemos e os rodapés que tivemos que tirar por causa das portas, já que colocamos as molduras nas portas. Tivemos que remover partes dos rodapés e vamos recolocá-las depois. Reparem que já liberamos a parte do chão, só falta essa área aqui. Esta lavanderia ficou umas 3 ou 4 vezes maior, né, papai? Depois que tiramos tudo o que tinha aqui. Mas reparem desse lado e desse aqui, onde estava o armário, que aliás vamos ter que pintar essa parede, porque olha só toda essa umidade que tem. Primeiro vamos limpar, usar água sanitária para remover o mofo e depois pintar. Mas vamos começar pelo chão, que vamos alinhar, digamos, com os azulejos que já tem dentro da cozinha. Meu pai está colocando esse lado aqui para terminar aquele que ele fez, colocamos essas duas e enquanto ele vai fazendo o cimento, eu vou colocando e assim a gente vai se revezando. Agora sim... Esse trecho já está pronto, mas ainda faltam esses azulejos. Porém, isso aqui atrapalha e ao tentar colocar o cimento quase não cabemos. Então, vamos terminar de colocar essa peça, um pedacinho que vai faltar ali e pronto. Por hoje vamos deixar assim. Bom, meu pai está tirando toda essa cola que estava aqui. Está dando muito trabalho. Sério? Agora talvez a gente precise procurar um plano B, porque... Ah, poxa, é que esse trabalho está bem difícil. Esse trabalho é muito bom. Sim, pega muito bem. Bom, reparem, arrancou parte da parede quando tiramos, mas não vamos consertar porque vamos colocar não esse pedaço de parede, mas dali até aqui. Certo, então aquilo ali já está raspado e o que vou colocar lá, não sei se vocês lembram, mas é isso aqui, que são uns painéis decorativos da Creadecor, são muito bonitos, dão um acabamento incrível e deixam essa textura tão bonita na parede. Eu escolhi esses aqui, assim branquinhos, e dessa espessura, que é mais ou menos de 1 centímetro, para depois poder pintá-los, embora provavelmente eu vá deixá-los brancos, porque eu gosto deles brancos, mas eles são brancos caso você queira pintar de algum tom. Depois tem esses outros designs, que têm muitas cores, por exemplo, de madeira com preto, todo de madeira, os ripados mais estreitos, mais largos. Na verdade tem muita variedade e com certeza a gente pode encontrar o que mais combina com o nosso estilo. Parece madeira, mas na verdade não é. É polietileno de alta densidade. Eles são perfeitos porque aguentam super bem a umidade. Você pode colocar em áreas úmidas, não teria nenhum problema, por exemplo, em banheiros, cozinhas. Também tem um efeito de redução de som e cancelamento de ecos. Mas no final, como eu queria dar um tom de madeira com outros objetos, acho que na cor branca e colocando algo em cima ia ficar muito bonito também. Primeiro vou ver a altura em que eles precisam ficar. Preciso cortar as ripas novamente, pois já cortei antes, mas com o rebaixo adicionado será necessário cortá-las de novo. Aqui está dando 2,42 m, vamos cortar.
que o acabamento não fique feio. Tem esses aqui que são uns mini painéis de acabamento, então você coloca um bem no começo e o outro no final, e assim o acabamento fica melhor tanto no início quanto no final dos painéis. Fica assim bem alinhadinho, senão isso aqui ficaria aparecendo no acabamento, essa parte fininha aqui. Mas desse jeito vai parecer que o painel está inteiro e termina nesse filetinho. A cola que vou usar para colar vai ser essa aqui. Olha só como ficou isso, ficou lindíssimo. Ai, que bonito, assim, bem rente ao interruptor, ficou muito bonito. Eu não sabia como isso aqui ia ficar, essa parte de baixo e de cima, mas eu gostei, acho que ficou muito, muito legal. Estou fazendo uma moldura exatamente na medida disso aqui e isso, digamos, vai ficar por aqui. Estou fazendo sob medida para que quando for colocado fique totalmente escondido. Primeiro vou cortar a parte alongada. Agora vamos pegar o pedaço que falta e vamos fazer exatamente o mesmo que antes, colocar no lugar onde ele vai ficar. Agora, teoricamente, este vem por aqui. Ok, perfeito. E vamos ter que cortar o de lá de cima, mas vamos fazer primeiro o de baixo. E vou cortar de forma que a parte feia fique em baixo e a bonita em cima. Cortei na medida, vamos ver como ficou. Esse é o momento mais importante. E agora, em teoria, eu criei uma tampa aqui, colei tudo e fiz exatamente na medida e fica assim. Tentei ajustar o máximo possível, mas olha, é inevitável que o corte apareça, porque claro, não é a mesma coisa ver ela inteira assim, do que ver esse pedacinho aqui. Mas depois estava conversando com meu pai, e o que vamos fazer é colocar um pouco de massa acrílica para que não apareça. Coloca-se a massa acrílica e aí já fica muito mais disfarçado. Tem que ser assim para podermos acessar a luz quando necessário, não podemos deixar tampado. Se não colocássemos nada, olha só como ficaria, seria tudo inteiro e aquele buraco ali, de furo. Eu lixei um pouquinho para que encaixasse melhor aqui, bem onde ficam as luzes, a moldura ou os elementos. Eu lixei um pouco e agora pronto, vamos encaixar. Esta é a penúltima peça. Bom, a penúltima porque ainda falta aquela que serve como acabamento, digamos assim. E no final eu estava cortando com... Quer dizer, eu cortei uma, na verdade, olha, já não tem mais cola, já usamos 2 potes. Comecei cortando com a serra, mas troquei pelo estilete porque estava ficando torto. Decidi deixar para lá. Usei o estilete com pressão, encaixando para baixo e ficou perfeito. Bom, e isso fica assim de lindo, faltando só os acabamentos que eu suponho que vocês perceberam que tem algumas áreas, por exemplo, essa linha aqui, que fica um pouquinho mais escura que o resto. E é que como a parede não está totalmente reta, vou fazer isso com um pouquinho de acabamento, um pouco de massa acrílica, pronto, e aí vai ficar tudo coberto e vai ficar perfeito. Quando eu rejuntar vai ficar lindo. Passa a sensação de uniformidade, como se a lavanderia integrasse um espaço maior, a cozinha. Certo, para pintar a lavanderia, que é o próximo passo, meu pai já terminou a peça que faltava e já tenho aquilo esperando secar. E eu vou pintar com essa tinta da Duracolor Plastidur que a gente já tinha usado antes e ela deixa um branco impecável, olha só que brancura. Então vamos pintar algumas paredes da lavanderia. Olá, tudo bem? Então tirar todas as pecinhas que colocamos ontem. Agora tenho que montar um móvel, que é o que vai ficar ali na lavanderia. Nossa, ficou todo enrolado aqui, o que aconteceu? E são 2. É que esse espanador tem tanta pena, vamos fazer uma distinção entre coisas de limpeza e coisas de obra. Olhem só como já dá para ver saindo por aqui, que bonito. Bom, ainda precisamos fazer várias melhorias, tá? Mas tudo bem, vamos afastar um pouquinho a máquina de lavar.
já deixei quase tudo no lugar. Coloco isso aqui e passo assim. E olha só como fica limpinho, hein? Comprei para o box do banheiro, mas também gosto, acho que me custou 5 € no TED também. Agora só faltam as portas. Tinha esse reforço aqui, uma porta e a outra. Essa cor é bonita, mas eu queria pintar para tudo combinar. Mas não para este verão, não vai dar tempo para este ano, hehe. Para este verão de 2024 não vai dar tempo, mas para a renovação total vai dar tempo de pintar. Depois de pensar bastante, no final vai ficar naquela área ali. E é que para passar, eu não gostava muito de entrar e ter que abrir a porta impedindo a passagem. Não sei, eu achava meio estranho. Então, esse móvel substitui o outro. O ideal seria pintar o móvel, cobrir tudo aquilo, mas como eu disse, por enquanto neste verão vai ficar assim com a bancada colocada, claro, e ainda falta cobrir tudo isso. Estou limpando o vidro e o que vamos fazer é colocar esse papel transparente que serve como uma espécie de ocultação. Limpo. A questão é se eu corto na medida certa ou se vou colando e depois corto com um estilete ali direitinho. Atrás há quadrados para cortar na medida certa. Quase digo que vai ser mais fácil colar assim. Tá bom, vamos cortar mais ou menos por aqui e vai ser mais fácil de trabalhar. Pronto, e fica assim. Vocês viram por uns 2 ou 3 minutos, mas eu fiquei um bom tempo. É que eu tirei e coloquei de novo para sobrar de todos os lados. Agora pego o estilete e corto na medida certa. E depois de cortar e apertar com um pano, é assim que fica. Na verdade, ficou muito bom. Tenho as tintas que a Duracolor me mandou. Pedi 3 cores que vou mostrar para vocês. E então o que vou fazer é pintar todo o piso, porque acho que o mais lógico é pintar antes de montar todos os quartos e montar tudo. Comprei este papel de parede, bom, na verdade 2 papéis de parede, um que é assim, com formato de florzinhas, tipo uma arvorezinha, e o outro que é este aqui. Vocês podem imaginar, ele faz um formato de folhas e tem um pouco de relevo. Esse eu quero para aquela área ali. Essa área aqui. A princípio, eu ia pintar de branco e pronto, não ia fazer mais nada, mas percebi um grande problema. O problema aqui é que como o lixo fica tão perto, bem, e a cafeteira também suja a parede. E reparem que não faz nenhum ano que foi pintada, na verdade faz só alguns meses e já tem manchas grandes. Imaginem, se já fizemos isso aqui, pensem se fosse um imóvel alugado. Acho que com o papel de parede vamos evitar esse problema. Embora na verdade não seja papel vinílico, ou seja, o papel vinílico é muito mais fácil de limpar do que o papel de parede comum, mas também não são manchas constantes, então não acho que vá ter problema de acabar danificando o papel. Acho que a cerejeira inventada vai ficar na entrada. Parece que falta algo aqui, era onde eu colocaria o papel, acho. Tenho aqui a primeira cor, que é tipo um tom, olha, todos são bem pastéis, viu? Já vou avisando, não tem nenhum muito forte. Esse é um tom mais rosado, não sei se vai dar para ver direito na câmera para ficar mais claro. Vamos comparar com o último, o branco. Reparem na diferença de tom com o branco e esse aqui que é mais rosadinho. E a outra cor que tem tom é mais bege, poderíamos dizer. Não sei se na câmera vai dar para ver a diferença, eu pessoalmente vejo, mas na câmera vai ser um pouco complicado. O que eu tenho certeza absoluta é que o teto vai ser branco.
Eu vi que por aqui tem uma área com bastante marcas, não sei em que momento ela... Bom, sim, na verdade eu sei, Hehe. Muitas vezes a gente já fez umas coisinhas aqui. Então vou terminar de ajeitar essa parte aqui da entrada antes de ir comprar uma bandeja de tinta. Vocês podem estar se perguntando por que eu vou pintar o rebaixo se depois eu vou cobrir. Porque não sei se já expliquei isso aqui no canal ou no canal de vlogs do Ivan, mas quero colocar madeira em todo o rebaixo, efeito madeira, ou seja, um papel de parede que pareça, bom, na verdade, um papel vinílico com efeito de madeira. A questão é que eu vou pintar, basicamente porque não sei se vou encontrar esse papel. Esse é o primeiro motivo, que combine com a cozinha. Segundo, se algum dia eu enjoar e tirar, já vai estar pintado. Fica incrível como o teto pintado fica, né? Vou mostrar daqui, pois é onde mais se nota a diferença. Quando o rebaixo estiver pronto vai ficar incrível, mas só o teto pintado já mudou muito, nem acredito. Bom, isso está ficando com uma cara ótima, de verdade, está ficando super bonito. Vamos ver do outro lado. Olha só essa maravilha de rebaixo. Ai, que lindo! Vamos ver como fica a luz agora? Ainda me confundo com as luzes, não é essa nem essa, agora sim. Ai, ai, ai. De novo esse piscar, poxa vida, meu Deus, quando isso tudo estiver... Ih, no final vou acabar quebrando alguma coisa. Quando tudo isso estiver iluminado vai ficar incrível. Bom, é que parece, não sei como dizer, parece que não tem fundo, é que não sei, é que fica muito legal, não sei se na câmera vai aparecer igual como é pessoalmente, mas de verdade, pessoalmente fica incrível. Quer dizer, não parecia tão bonito quando ainda não estava pintado. E ainda falta, viu? Para pintar essa parede eu tenho que terminar. E bom, por dentro do rebaixamento, ou seja, ainda falta bastante na verdade. Bom, e depois de passar a segunda de mão em algumas áreas que não tinham ficado muito boas, ficou assim. Bom, ainda faltam algumas coisinhas, viu? Porque se vocês repararem, por dentro eu não consegui pintar. Bom, até podia, mas na verdade eu não fiz. Vou fazer amanhã, porque realmente não dá pra ver nada. É que minha avó tem que dormir nesse quarto ali junto com o Pluto e tá tudo cheio de bagunça no meio. Então, antes que eles cheguem, vou começar a arrumar esse quarto, porque senão minha avó não vai caber aqui. Ai, como ficou bonito esse pedaço. O que você acha, vovó? Muito bem. Está bonito? Fica muito bonito. Olha o Pluto.